Boa tarde a todos, sejam mais uma vez bem-vindos no segundo ciclo internacional de palestras de arte sacra, memória e patrimônio, história, arte sacra em diálogo. Hoje, dia 11 de setembro, temos mais uma mesa de especialistas, de pesquisadores, que vão nos abrilhantar essa tarde de sábado. Gostaria de apresentar em nome do projeto de extensão Igrejas Históricas no Rio de Janeiro, sobre minha coordenação na Unirio. Os alunos não só têm feito as pesquisas para as postagens nas redes sociais, como também estamos realizando pesquisas, e parte dessas pesquisas hoje serão apresentadas a vocês, né? O que reforça o perfil da universidade nessa triangulação entre ensino, pesquisa e a extensão. Então, serão muito bem-vindas as perguntas após as apresentações. Mais uma vez, o meu muito obrigada. Passo a palavra agora à museóloga Fátima Caraza. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Mais uma tarde de sábado. Eu gostaria de, em nome do Museu Diocesano de Arte Sacra, agradecer a presença de todos, assim como também o dos nossos diretores, né, o cônego Cláudio dos Santos, o padre Wanderson, também a museóloga Maria Martins, aqui presente também, e toda a nossa equipe. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de chamar hoje, né, como nosso moderador, o professor Fernando Porto. Ele tem doutorado em enfermagem pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado em enfermagem pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, graduado em História pela Universidade Cândido Mendes e enfermagem e obstetrícia pela Faculdade de Enfermagem Luísa de Marilac. E ele é líder do grupo de pesquisa LACUDEM, que é o Laboratório de História de Cuidado, Imagem e Enfermagem. Seja bem-vindo, professor Fernando Porto. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde. Mais uma vez aí, obrigado pela parceria, doutora Márcia Valéria, doutora Maria de Fátima e todos os presentes. Temos alguns membros do grupo de pesquisa LACUDEM, um grande amigo, Francisco Javieri, das Ilhas Canárias, da Espanha, está presente aqui conosco. Talvez venha ainda professor Oscar e professora Maria Alice Curado, de Portugal, para passar essa tarde conosco. Então, deixo as minhas alunas apresentarem, que é resultado, então, dessa pesquisa que nós estamos fazendo, o levantamento a partir dos acervos artísticos das igrejas do Rio de Janeiro. Quero, então, apresentar Júlia Bocaiúva Cunha, aluna de graduação da Escola de Museologia, e, em seguida, Milena Gonçalves, também da mesma escola, ambas participantes tanto do meu projeto de extensão, quanto do meu projeto de pesquisa e, portanto, ligada ao professor Fernando Porto. Com a palavra, meninas, obrigada. Milena, você já está pronta? Sim, estou pronta, gente. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui. Mas, enfim, eu gostaria de agradecer a professora Márcia, né, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui no meio de doutorandos, né, uma responsabilidade grande. Também gostaria de agradecer a todos os convidados, a todos os presentes. Enfim, meu nome é Milena, eu faço museologia na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, na Unirio, e eu também faço parte do projeto de extensão Igrejas Históricas do Rio de Janeiro, que é coordenado pela professora doutora Márcia Valéria. O meu objeto de pesquisa, né, foi Joaquim José do Rosário. Eu trouxe a imagem deles para vocês, a fotografia da professora Márcia, né, que ela tirou. O quadro foi pintado pelo artista Augusto Rodrigues Duarte, foi inaugurado em 1888 e se encontra no acervo sacro Monsenhor Abílio da Nova, que se localiza na Igreja São Francisco de Paula.
foi um quadro em homenagem, né, aos serviços prestados do Joaquim ao Asilo das Órfãs da São Francisco de Paula. Mas, assim, né, agora eu vou falar um pouquinho do meu processo de pesquisa, né? A justificativa foi o quadro, a existência dele, né? E o objetivo era tentar levantar os dados biográficos, né, do personagem e tentar reconhecer, né, qual foi a ligação dele com o asilo e também com a Irmandade, né, da São Francisco de Paula. E a metodologia usada foi o mesmo da Júlia, que é o levantamento, né, de dados a partir do site da Biblioteca Nacional, né, Hemeroteca Digital, e, enfim, o levantamento de ocorrências, e é isso. Eu gostaria de começar falando sobre a profissão do Joaquim, que ele foi por muito tempo tesoureiro das loterias da província do Rio de Janeiro. Eu acho que se fosse hoje em dia, né, a gente falaria que ele trabalhou para o governo federal, digamos assim, né? Mas naquela época eu acho que não era designado bem dessa maneira. Mas por que eu estou falando da profissão dele? Porque ele usou, né, da profissão dele uma boa parte para beneficiar, né, a atuação dele na parte da caridade. Ele trabalhou como tesoureiro das loterias da província entre 1860 a 1890, porque a partir de 1890 ele passou a ser agente geral das loterias da Candelária, que a Candelária também tinha uma parte dessa. Ele atuou como secretário não só na São Francisco de Paula, mas ele também trabalhou em outras irmandades, como a Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, e foi secretário na freguesia de São Francisco Xavier do Engenho Novo. E ele foi secretário na Ordem Terceira da São Francisco de Paula entre os anos ali de 1870, um pouco antes dele se tornar vice-corretor na São Francisco de Paula. E o interessante é que eu até trouxe aqui uma nota, né, do jornal, que é quando ele passou a ser vice-corretor, que foi nos anos de 1885. Possa ser que ele tenha começado a atuar nesse cargo em 84, né? Mas, assim, a gente vai se baseando pelas ocorrências que vão aparecendo nos jornais, que eu usei basicamente os mesmos jornais que a Júlia usou, que é o Jornal do Comércio, mas eu também usei a Gazeta de Notícias e o País. E eu procurei mais ou menos nas décadas de 1860 a 1900, porque quando eu comecei nesse trabalho de pesquisa, eu não tinha um dado exato de quando ele nasceu. A Márcia, né, havia me passado como orientadora que ele poderia ter nascido entre 1826, por aí. Mas eu, infelizmente, não encontrei nada concreto dizendo que, né, esse foi o ano de nascimento dele. Enfim, mas o interessante é que, ao mesmo tempo que ele trabalhava de vice-corretor na Venerável Ordem Terceira de São Francisco de Paula, ele também trabalhava como secretário na São Francisco Xavier do Engenho Velho. Então, enfim, ele era 1001 utilidades, né? Agora vamos para a parte da caridade. Ele recebeu, né, o título de sócio benemérito na Imperial Sociedade Amante da Instrução. E o que foi essa instituição? Que foi não, que é, porque ela existe até hoje, né? Ela recebeu esse título de imperial pelo próprio Dom Pedro II. Ela foi criada em 1829 por 10 jovens que tinham como ideal fazer uma instituição para os jovens desamparados, né, os jovens de baixa renda, para que eles pudessem ter uma instrução intelectual, né, digamos assim, que talvez sem um apoio não poderiam ter. E o Joaquim José do Rosário, ele não foi um dos fundadores, mas ele participou ativamente, contribuindo desde 1874. E aí vem a parte que eu falei da questão do trabalho dele como tesoureiro, né? Que ele era tesoureiro da província do Rio de Janeiro, das loterias da província do Rio de Janeiro, e ele sempre disponibilizava bilhetes em benefício à Imperial Sociedade Amante da Instrução. Então, a maioria, né, do dinheiro arrecadado da venda desses bilhetes de loteria eram convertidos, né, em doações. E eu peguei esses 3 exemplos, né, da Imperial Sociedade,
da Santa Casa de Misericórdia e posteriormente vou falar da São Francisco de Paula, mas também apareceu diversas outras contribuições, né, o nome dele relacionado a doações em casa de expostos, né, dos desvalidos, como a Márcia já citou na apresentação dela. Eu trouxe umas manchetes né, do jornal com a reunião que teve, né, para ser concedido o título de sócio benemérito ao senhor Joaquim José do Rosário, né? E também trouxe uma outra que ele também trabalhou como conselheiro. E isso foi mais entre os anos de 1880, durante mais ou menos essa década. E aí ele tem outros nomes, essa parte grifadinha em verde é o Joaquim José do Rosário, e ele também trabalhou como conselheiro. Agora, a sua participação, né, na Santa Casa de Misericórdia. Ele trabalhou ele começou a trabalhar como tesoureiro na Santa Casa de Misericórdia em 1888, que é a primeira ocorrência que me apareceu nos jornais. E ele trabalhou por muitos anos, e da mesma forma que ele também usava, né, os bilhetes de loteria em benefício à Imperial, ele também usava o recolhimento das órfãs, né? E o recolhimento das órfãs, ele foi uma iniciativa do ministro dos negócios do Império, isso em 1851. Mas no início era ainda não era a casa de recolhimento das órfãs da Santa Casa de Misericórdia, né? No início era só uma casa para as meninas, né, que naquela época eram as donzelas, e depois teve a união e ficou na Santa Casa de Misericórdia como recolhimento das órfãs, e ele trabalhou, né, por muito tempo como tesoureiro, atuando como tesoureiro. E agora eu chego, né, que era a parte que foi uma das justificativas iniciais de eu começar a pesquisar o Joaquim José do Rosário, né, que foi o Asilo das Órfãs da São Francisco de Paula. E aí é a notícia triste, né, que eu tenho para trazer para vocês, que eu acho que é triste, mas enfim, não deixa de ser feliz também, que infelizmente a própria instituição, né, do Asilo das Órfãs da São Francisco de Paula foi a que menos apareceu ocorrências relacionadas ao nome do Joaquim José do Rosário. Eu também procurei, obviamente, né, por conta própria, só Asilo das Órfãs, mas sempre, na maioria das vezes, remete à Santa Casa de Misericórdia e ao recolhimento das órfãs, que não é o Asilo das Órfãs da São Francisco de Paula. Mas eu encontrei essa notícia de 1884, que falava de um encerramento das aulas e teriam distribuições de prêmios, e aí nessa notícia fala que o Asilo das Órfãs da Venerável Ordem Terceira da São Francisco de Paula era estabelecido no Colégio Santa Margarida. Eu também pesquisei sobre o Colégio Santa Margarida, eu não consegui encontrar nenhum dado muito concreto sobre o Colégio da Santa Margarida, até porque, né, 1884, já fazem, né, mais de 100 anos, eu encontrei um colégio que existiu em Vila Isabel, mas eu não posso afirmar com certeza absoluta que era lá, né? O trabalho de pesquisa é um pouco disso também, né? Mas, enfim, e aí eu achei super bacana, né? Porque na notícia fala que as meninas órfãs estavam trajando preto e também usavam uma medalha de distintivo do asilo. Eu imagino que a galera, assim, heráldica e tal, gostaria de se tivesse uma imagem, né, de como era esse distintivo do asilo. E aí o nome do Joaquim José do Rosário está relacionado, né, está atrelado a essa notícia, porque ele estava na celebração, né, na premiação, que a premiação não era para ninguém relacionado à Ordem Terceira, mas era relacionado à diretora do colégio, e ele estava lá como representante da São Francisco de Paula, junto com o senhor Visconde Mesquita e com José Pinto de Oliveira. Enfim, eu tentei pegar uns apanhados, assim, mas o que se percebe mesmo do Joaquim José do Rosário é que ele estava sempre, de uma forma ou de outra, ele estava sempre atuando ali nas causas, assim, de jovens de baixa renda, para as órfãs, viúvas desamparadas também. Ele usou bem, né, desse exercício dele como tesoureiro. É nítido que ele era um homem importante da época, né? E ele usou, né,
dessa atuação dele, dessa área de atuação dele, em benefício, né, das obras de caridade, das irmandades, enfim, da Santa Casa de Misericórdia. E eu acho que o meu trabalho de pesquisa ele não acaba, né? Eu acho que o que mais me impulsiona, então, tá em encontrar mais a fundo mesmo sobre o asilo das órfãs e sobre a real importância, a real atuação, porque na Santa Casa eu sei que ele atuou como tesoureiro, na Imperial eu sei que ele atuou como conselheiro, mas no asilo eu sei que ele tá ali como representante, ele ganhou um quadro, não foi à toa, mas, enfim, continuamos aí na pesquisa. E é isso, gente. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. E é isso. Obrigada a todos. Muito obrigado, Milena, pelas suas contribuições. Você não sabe a lacuna que pode estar a ser preenchida. A Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, antiga escola profissional de enfermeiros e enfermeiras, criada em 1890, tem sob a argumentação a sua criação uma questão de demanda social e para atender às órfãs do Rio de Janeiro. Nessa época da criação, em 1890, as Irmãs de Caridade da Santa Casa de Misericórdia saem do Hospício Nacional de Alienados. Aí é dado, então, a criação da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. E a gente sabe que nos primórdios da criação da escola, 5 órfãs foram matriculadas, porém não atenderam aos requisitos de conduta moral para continuarem. Mas elas ficaram 5, depois 3, mas nenhuma delas se formaram. Nós, na escola, também não sabemos de que asilo elas vieram. Então, você está seguindo aí, como bem eu gosto, Márcia Valéria sabe, Carlo Ginzburg. Os indícios, os rastros e os vestígios. Pode ser que esteja na sua mão, mais adiante, justamente esse link, essa ponte de articulação, que muito nos interessa e também interessa a vocês. Então, assim, continua na pesquisa. Se eu conseguir o nome das órfãs, passo para a Márcia Valéria. O que a gente tem é muito pouco, e era muito comum isso acontecer. Obrigada. Inclusive, Ana Nery, quando veio da Guerra do Paraguai, trouxe com ela 5 meninas, 5 órfãs, que nós não sabemos também o paradeiro. Temos as fotos, mas não temos os nomes. Então, estudar esse seu objeto com as órfãs é de grande valia, você não tem ideia. E espero que não pare só, nem você, nem a sua colega, na graduação. E não se sinta intimidada, você pode ser a pérola do dia para a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Muito obrigado pela sua apresentação e, Márcia, aí por orientar, o que ratifica mais uma vez a gente estreitar os laços dentro da própria universidade. Muito obrigado.